Fala galera, bem-vindos ao nosso podcast, onde nós estamos abordando a respeito da temática sobre a Mesopotâmia. No nosso segundo episódio, no episódio de hoje, nós vamos abordar sobre o desenvolvimento da economia na antiga Mesopotâmia. Hoje vocês ficam com o discente do curso de História da Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns, Valdenilson Pimentel, que irá abordar e relacionar muitas questões a respeito sobre o desenvolvimento da economia. Para compreender o desenvolvimento da economia na Baixa Mesopotâmia no período analisado, utilizaremos assim três eixos. O primeiro, a evolução das atividades produtivas. O segundo, o papel das cidades. E por fim, onde nós teremos uma abordagem maior e exploraremos mais, é o surgimento do templo e do palácio. Mais uma vez, devemos esclarecer aqui que o fato de separar esses elementos para abordar o nosso tema não significa que se trate de elementos independentes, mas muito pelo contrário. Os três eixos que escolhemos encontram-se profundamente imbricados, como veremos no decorrer desse nosso podcast de hoje. É também importante lembrar que as técnicas agrícolas e pecuárias utilizadas na antiga Mesopotâmia, a partir do terceiro milênio, foram criadas e aprimoradas ao longo de milhares de anos, durante a lenta evolução que caracterizou a passagem do nomadismo ao sedentarismo. Isso implica pensar numa difícil evolução no meio de tentativa e erro na seleção das melhores sementes, na domesticação de animais e na criação e no aprimoramento de instrumentos e técnicas agrícolas. Começaremos então aqui a analisar a principal atividade econômica da antiga Mesopotâmia, que é a agricultura, que constituiu a base da vida urbana e da economia como um todo. Como nós escutamos no episódio anterior, as condições geográficas e climáticas faziam que a chamada agricultura de chuva, isto é, aquela que depende da chuva para o seu desenvolvimento, não fosse possível. Essas condições fizeram com que a agricultura exigisse a relação e a realização de trabalhos significativos, basicamente a construção de obras de irrigação e proteção para evitar a destruição provocadas pelas enchentes, violentas e relativamente irregulares. Essas tarefas podemos mencionar o corte das margens dos rios principais, a canalização dos rios tributários, a construção e manutenção frequente dos canais e diques e a construção de tanques para conservar a água das enchentes. Cardoso, lá na página 33, no ano de 1991, vai nos dizer: a dependência desse tipo de obras para a sobrevivência era tão grande que existiam casos que mostram que a destruição dessa infraestrutura, provocada, por exemplo, por uma enchente violenta demais, podia conduzir a uma reversão à vida nômade. A realização das obras antes eram descritas ser impossível para um agricultor individual ou para um grupo familiar isolado. Demandava assim um esforço enorme por parte de um grupo maior, embora não necessariamente ultrapassando a esfera local. E a necessidade de contar com um contingente humano mais numeroso trouxe assim uma série de consequências fundamentais para explicar o desenvolvimento das cidades e agrupamentos importantes, capazes então de controlar um território mais ou menos extenso. Assim, podemos destacar que houve a necessidade de organizar um esforço coletivo, de disciplinar trabalhadores, de regulamentar a utilização dos canais e reservatórios de água. Seguindo esse raciocínio, alguns autores, desenvolveram a denominada hipótese casual hidráulica, que explicava o surgimento do Estado a partir da necessidade de dirigir, de forma centralizada, as obras relacionadas com a irrigação. Um documento que permite reconstruir as diversas tarefas agrícolas na chamada Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, é o chamado Almanaque do Lavrador. Um texto datado aproximadamente de 1700 anos antes de Cristo, em que um agricultor dá instruções ao seu filho a respeito das atividades agrícolas anuais. Assim como em outros textos antigos que abordam o trabalho no campo, não se trata de um manual, mas pressupõe um vasto conhecimento no assunto. Segundo a descrição do citado do Almanaque do Lavrador, as tarefas agrícolas iniciavam-se depois das chuvas de outubro a novembro, com a preparação da terra. Primeiramente, a terra era lavada para que fosse retirado o sal e em seguida se drenava a água. O texto adverte que se devia prestar atenção nos diques e canais para que o nível das águas não se elevasse demais.
As terras eram aradas utilizando-se um arado puxado de bois, os sulcos eram limpos depois da semeadura e as sementes deviam ser protegidas para evitar a ação dos insetos e pássaros, além de ser regadas 4 vezes. No outono, efetuava-se uma avaliação dos cultivos para estimar a produtividade, atividade que se realizava novamente na primavera, quando os cultivos estavam maduros e prontos para a colheita. Em abril e julho, procedia-se a colheita, realizada mediante a ceifa, utilizando-se foices. Posteriormente, os animais de tiro eram liberados para pastar nas terras. Como dissemos antes, a Mesopotâmia é o único lugar sem considerar a Mesoamérica onde o processo de urbanização surgiu e se desenvolveu de forma espontânea, sem modelos anteriores nos quais se apoiar sendo movimento nativo e independente. O tempo transcorrido entre os primeiros assentamentos permanentes e as primeiras cidades foi muito longo, algo aproximadamente de 5.500 anos antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Como não temos fontes escritas que sirvam para reconstruir esse processo, lembraremos que a escrita só começa a aparecer por volta de 3.000 anos antes de Cristo. O nosso conhecimento sobre o assunto é bastante imperfeito e existem então assim diversas visões conflitantes. O que resulta inegável é que não podemos ver o surgimento das cidades como algo isolado e repentino. Devemos compreendê-lo como a culminação de um processo demorado e complexo. Das diversas teorias que explicam o surgimento das cidades, podemos mencionar uma que teve grande aceitação entre os estudiosos do Oriente Próximo. Trata-se da teoria de Robert McAdams, desenvolvida na sua obra A Evolução da Sociedade Urbana. De forma resumida, podemos dizer que Adams reconheceu 3 etapas no processo, que aqui vamos destacar. A primeira, o desenvolvimento da agricultura, que conduziu ao aumento da estabilidade dos assentamentos humanos e ao crescimento da produtividade agrícola, que incentivou o aumento da população. A segunda, posteriormente, as classes substituíram as relações de parentesco em que se apoiavam os grupos. A diferença com relação ao acesso aos meios de produção foi o elemento que definiu esse processo de estratificação social. Os indivíduos começaram a identificar-se mais uns com os outros indivíduos do seu mesmo status do que com suas relações familiares. De todas as formas, obviamente, isso não implicou o simples desaparecimento das relações de parentesco. Por fim, as classes mais ricas dentro da nova estratificação social tomaram conta da administração dessas sociedades agora mais complexas. E assim encerramos o nosso segundo episódio de hoje. Aguardamos vocês até o próximo episódio.